Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos no sexto domingo da Páscoa. Estamos quase já no final do tempo pascal. Sexto domingo da Páscoa, ano litúrgico C. O evangelho que nos é proposto para esse domingo continua sendo o segundo João. Agora capítulo 14, versículos de 23 a 29. E o tema que eu escolhi para a liturgia de hoje seria o seguinte: somente quem serve os outros com amor tem algo a ver com Jesus e nele habita Cristo e o Pai. Vou repetir. Somente quem serve os outros com amor tem algo a ver com Jesus e nele habita Cristo e o Pai. Essa é a síntese da liturgia de hoje. Há 3 perguntas feitas por 3 discípulos a Jesus. Aliás, o número 3, como sabemos, indica aquilo que está completo. Então, eles não são tanto somente 3 discípulos, mas toda a comunidade, vejam bem vocês, que se expressa através deles. E essas 3 perguntas são objeções. Vamos começar com a primeira. Tomé perguntando a Jesus, abre aspas, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Está lá em João, capítulo 14, versículo 5. E Jesus responderá que ele é o caminho a seguir. Felipe lhe diz, abre aspas, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Está sempre no capítulo 14, versículo 8 de João. E Jesus responderá, abre aspas, quem me viu, viu o Pai. É o versículo 9 do capítulo 14 de João. Finalmente Judas, não Iscariotes, mas o outro discípulo, que lhe pergunta, Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Está em João, capítulo 14, versículo 22, exatamente o último versículo antes desse nosso. Então essas 3 perguntas precedem o evangelho de hoje. É uma tentação que Judas faz a Jesus. Judas quer que Jesus se manifeste como o Messias que eles esperam, que eles desejam. E aqui está a resposta de Jesus nesta passagem deste domingo. Uma resposta que contém uma das pedras angulares do Evangelho de João. E uma afirmação que, se compreendida bem, muda radicalmente a relação com Deus e, consequentemente, com os outros. Vamos ouvir o que o evangelista João nos diz hoje. A resposta de Jesus a essas indagações dos discípulos. Comecemos, como você já vê aí na sua telinha, versículo 23 do capítulo 14 de João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Vejam bem, guardar a palavra de Jesus significa fazer da própria vida um dom de amor ao serviço dos outros. Como ele fez? Bem, a resposta de Deus é, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Essa afirmação de Jesus não é uma promessa para o além, ou seja, para após a vida nesta terra. Não. Mas a resposta do Pai para aqueles que aderem a Jesus, o seu Filho. No início do seu evangelho, no prólogo, o evangelista havia escrito que Deus, este verbo, havia armado sua tenda entre nós e em nós. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. Agora, Jesus está dizendo algo extraordinário. Ou seja, para aqueles que o amam, portanto, quem, como ele, dirige sua vida para o bem dos outros, é objeto do amor do Pai, e ele, o Pai, vêm a esse indivíduo e passam a residir, a morar com ele. Vejam só aquilo que Jesus está nos revelando no Evangelho de hoje. Deus pede a cada pessoa para ser acolhida em sua vida, para se fundir com essa pessoa, expandir sua capacidade de amar e fazer de cada indivíduo e de cada comunidade o único verdadeiro santuário do qual irradia o amor misericordioso de Deus. Portanto, não há mais um templo onde o Senhor reside, mas toda criatura é o templo onde Deus se manifesta. Esta afirmação de Jesus tem uma importância muito grande. Para a vida, Deus não é algo externo. Deus não é uma entidade distante, mas Deus é íntimo do ser humano. E esse Deus
que é íntimo do ser humano, nas profundezas do homem, se manifesta sempre que o homem é mais humano. Quanto mais o ser humano é humano, mais ele manifesta o divino que está nele. Esse é o grande mistério. Mas esta afirmação de Jesus não diz respeito apenas à vida do indivíduo, mas também à passagem pela morte. Costuma-se dizer que quando uma pessoa morre, vai para o céu. Voltou para a casa do Pai. Não vamos para o céu, porque o céu está em nós. Não vamos para a casa do Pai, porque nós somos esta casa do Pai. Portanto, esta é a declaração extraordinária de Jesus no Evangelho deste domingo. Prossigamos. Lendo agora o versículo 24 do capítulo 14, segundo João. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não faz de sua vida um serviço de amor ao bem dos outros, não tem nada a ver com Jesus. As autoridades tendiam a separar Jesus do Pai. E Jesus aqui afirma que há uma perfeita unidade, há perfeita harmonia, porque juntos eles continuam a ação criadora ao comunicar vida, ao restaurar a vida, ao enriquecer a vida dos outros. Que coisa linda! Vejamos agora os versículos de 25 a 26 que estão aparecendo aí para vocês, sempre do capítulo 14 do Evangelho segundo João. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. O que é este Paráclito, que no lecionário consta como defensor, como lemos agora? O que é este Paráclito, este defensor? Ele é quem vem em socorro, o protetor. Esta é a ação do Espírito Santo. Não é uma ação que vem no momento da emergência, mas é uma ação que precede a emergência. Por isso, Jesus convida a sua comunidade à plena serenidade e confirma a presença do Espírito Santo. Esta é a garantia para a comunidade cristã, para a igreja. Tendo dentro de si o Espírito Santo, esse protetor, esse ajudante, ele sempre poderá dar novas respostas às novas necessidades que surgirão na sociedade. Este é o significado das palavras de Jesus, abre aspas. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito, fecha aspas. Ou seja, compreender, tornar-se plenamente consciente da mensagem de Jesus e saber reformulá-la de uma forma completamente nova diante de novas situações que surgem na comunidade. Essa é a função do Espírito Santo na igreja. Vejamos agora o versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Bom, esse não é um desejo. Jesus não diz a paz esteja convosco, mas é um dom, onde a paz é tudo que contribui para a plenitude da vida. Então ele diz, eu não a dou como a dá o mundo. A paz era a saudação que se fazia no momento da despedida. Para Jesus não é uma despedida, mas uma presença ainda mais intensa. É por isso que ele diz, não como o mundo dá. Jesus não quer que haja medo em seus seguidores, mas amor. Versículo 28 agora do capítulo 14 de João. Já começamos a visualizar. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui, Jesus não está pensando em seus sofrimentos, mas apenas no bem dos seus. Porque ele diz, se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Porque na plena dimensão divina, com o Pai, a ação de Jesus será ainda mais incisiva com os seus seguidores. Ao ir ao Pai, Jesus não só não se separa dos seus, mas torna esta presença mais intensa.
Há pouco vimos, eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Foi no versículo 23. De modo que ir ao Pai não significa um afastamento de Jesus, mas uma presença no indivíduo que emergirá através das ações da vida da pessoa. Vejamos agora o último versículo do Evangelho deste domingo, versículo 29. Disse-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Ora, Jesus propõe um desafio. Ele será condenado como alguém amaldiçoado por Deus. Então Jesus pede aos discípulos que decidam em quem acreditar. Ou no sumo sacerdote, que comandava a religião no tempo dele, ou nele, Jesus de Nazaré. Se eles acreditam em Jesus, eles não acreditarão mais no sumo sacerdote. Se eles creem em Jesus, não crerão mais nas instituições religiosas que sentenciaram o Filho de Deus à morte. Vejam só vocês. Bom, após essa reflexão que nos proporcionou Frei Alberto Madi, eu faço as minhas considerações pessoais e começo com uma frase, novamente, daquele autor que eu citei no último domingo, Antoine de Saint-Exupéry, o autor do livro do Pequeno Príncipe. Exupéry viveu de 1900 a 1944. Ele era piloto, escritor francês, né? Saint-Exupéry tem uma frase muito linda que diz o seguinte: o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Vou repetir. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Pois bem, antes de morrer, Jesus revela aos seus amigos e amigas, aos seus seguidores, os seus últimos e mais íntimos desejos. E como sabemos, os últimos desejos de uma pessoa são os mais importantes de sua vida, porque são fruto do amadurecimento e da longa vivência que essa pessoa teve. Portanto, devemos prestar uma atenção especial àquilo que Jesus nos diz neste Evangelho dominical. E aqui inspiramos-nos na bela síntese que nos faz o biblista espanhol José Antônio Pagola, e que são basicamente 3 os desejos maiores de Jesus. O primeiro maior desejo de Jesus: que sua mensagem não se perca, não seja esquecida e deturpada. Jesus deseja que seus seguidores e seguidoras mantenham viva a recordação e execução de seu projeto humanizador, o projeto do Reino de Deus. Um projeto de mundo onde predomina o amor, a justiça, a paz e a misericórdia. Por isso Jesus é tão insistente e sério quando diz, abre aspas, se alguém me ama, guardará a minha palavra, como está no versículo 23 do capítulo 14 de João. Será que nossa igreja está guardando fielmente a mensagem de Cristo? Ou a estamos manipulando segundo os nossos próprios interesses? Outra pergunta diante desse primeiro grande desejo de Jesus. O evangelho que apresentamos ao mundo em nossas celebrações eucarísticas, em nossos cursos e assembleias, em nossas reuniões e encontros, é autêntico? Ou ocultamos a boa nova com nossas doutrinas e teorias? Vamos ao segundo maior desejo de Jesus antes de sua morte, que está nesse evangelho de hoje. O segundo é que não quer deixar órfãos os seus seguidores e seguidoras. Por isso garante que o Pai enviará um consolador, um defensor, um mestre denominado Espírito Santo. Jesus conhece as limitações, as fragilidades de seus discípulos e discípulas. A tarefa do Espírito Santo, segundo Jesus, é dupla. Primeiro, ele nos ensinará tudo, ou seja, não permitirá que nos desviemos da palavra, da verdade de Cristo. E a vontade de Cristo é que os pobres sejam evangelizados, acolhidos e protegidos. Segunda tarefa do Espírito Santo, ele vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Fecha aspas. Isto é, educará as pessoas no estilo de vida de Jesus, fazendo com que não se esqueçam do que é ser cristão. Por isso, aqui surge uma pergunta. Na igreja, nós nos deixamos guiar de verdade pelo Espírito de Deus? Outra pergunta. Sabemos atualizar a mensagem de Jesus para os tempos de hoje, mantendo-a sempre viva e eficaz?
uma outra pergunta ainda sobre esse segundo e último grande desejo de Jesus. Vivemos atentos aos que sofrem? Sabemos interpretar os sinais dos tempos? E agora o terceiro e último grande desejo de Jesus expresso nesse evangelho. Ele quer que seus discípulos ou suas discípulas vivam na mesma paz que ele. Essa paz de Jesus era fruto de sua união íntima com o Pai. Portanto, somente Jesus pode nos dar essa sua paz. Acolhendo o Espírito de Deus, podemos experimentar de fato essa paz em nós. Ela nos impulsiona a abrir caminhos para um mundo mais saudável e justo. Quem experimenta a paz de Cristo jamais terá medo. Não se perturbe nem se atemorize o vosso coração, disse Jesus, sempre no capítulo 14, versículo 27b de João. A pior coisa da vida é viver com medo, viver movido pelo medo. Por isso, eu repito aqui uma frase de José Maria Castillo, teólogo espanhol, que diz: se cremos em Jesus, o medo jamais poderá ser o motor de nossas decisões. E aqui cabe algumas perguntas também para esse terceiro grande desejo de Jesus na sua vida. Por que após mais de 20 séculos de cristianismo, o medo do futuro, o medo da sociedade presente nos paralisa? Por que tanto medo da morte, das doenças, das dificuldades da vida? Há muita gente com fome de Jesus. O que estamos fazendo por essas pessoas? E agora, eu convido você, querido irmão, querida irmã, a orar comigo, concluindo esse momento de meditação do Santo Evangelho do sexto domingo da Páscoa. O texto da oração você já está visualizando. O Senhor firma os passos do homem e se agrada de seu caminho. Quando cair, não ficará prostrado, pois o Senhor sustentará a sua mão. Fui jovem, agora estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem um seu descendente mendigando pão. Todo dia ele se compadece e empresta, e a sua descendência será abençoada. Foge do mal e faz o bem, e habitará sempre na tua casa. Pois o Senhor ama o direito e não abandonará os seus fiéis. Os injustos serão dispersos para sempre, e a descendência dos ímpios exterminada. Os justos, porém, herdarão a terra, e nela para sempre habitarão. A boca do justo medita sabedoria, e a sua língua enuncia palavras de justiça. A lei de Deus está no seu coração, e seus passos não vacilarão. Este é o Salmo 37, versículos de 23 a 31. Muito obrigado a cada um de vocês que me acompanharam nessa reflexão. Beijo no coração de todos. Deus vos abençoe e vos conceda um santo final de semana. Até a próxima oportunidade.